Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Em nossa reflexão de hoje, vamos tratar de dois assuntos que estão intimamente relacionados. O primeiro é, por que Jesus falava ao povo por meio de parábolas? E o segundo, trata-se de um princípio bíblico já bastante conhecido por todos e que diz, a quem tem, será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu enfatizo desde já que nós vamos nos pautar pelo Evangelho de Mateus, e que aqui no Evangelho de Mateus, esse princípio bíblico ele pode ser encontrado em dois lugares diferentes. Mateus capítulo 13, versículo 12 e Mateus capítulo 25, versículo 29. Porém, no capítulo 25, estamos dentro de um contexto completamente diferente. Por isso, lá no capítulo 25, a lição que se pode extrair é uma lição diferente dessa que nós vamos extrair do capítulo 13. Ao tratar desse princípio bíblico, nós devemos fazer duas perguntas. A Bíblia ela diz, a quem tem, será dado. E as perguntas são, a quem tem o quê? E será dado o quê? A resposta para essas perguntas, elas estão dentro de uma explicação aqui no capítulo 13. Esse capítulo ele se inicia com Jesus contando a parábola do semeador. Ao final da parábola, no versículo 10, a Bíblia nos conta que os discípulos foram até Jesus e perguntaram a ele, Mestre, por que o Senhor prega ao povo por meio de parábolas? E é então que o Senhor Jesus ele começa toda uma explicação. Ele cita esse princípio bíblico e mais algumas coisinhas que nós vamos ver agora. Me acompanhe no versículo 15 desse mesmo capítulo, em que Jesus ele fala o seguinte, eu vou ler. O coração deste povo se tornou insensível. É esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Quando nós fizemos a pergunta, a quem tem o quê? É isso que Jesus ele quer nos mostrar que nós precisamos ter. Quem tem um coração humilde, um coração quebrantado, um coração manso, um coração sincero, um coração puro. É isso que nós precisamos ter. Veja, se nós vamos ler aqui, se nós fôssemos continuar lendo o que Jesus falou, mas eu vou começar a ler um pouquinho antes. No versículo 14, Jesus fala, Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus ele está nos chamando a atenção porque aqui, quando ele estava pregando, haviam pessoas de todo tipo no meio da multidão. E principalmente, haviam também religiosos, pessoas extremamente religiosas, que eram os fariseus, saduceus, os mestres da lei, os escribas. Pessoas que conheciam os textos sagrados, embora eles não tivessem o entendimento espiritual daquelas palavras. Então, eles procuravam Jesus não para ouvir a respeito do que Jesus tinha a dizer com interesse na salvação, mas eles buscavam Jesus com o interesse único de ouvir o que Jesus falava para poder acusar Jesus, para poder julgar Jesus, para poder acusá-lo de heresias, de blasfêmias. É por isso que Jesus diz que eles, mesmo ouvindo, eles ouviam de má vontade, de mau grado, e eles não entendiam. A segunda pergunta, nós vamos encontrar a resposta para ela no versículo 11. Quando os discípulos fizeram aquela pergunta a Jesus, Jesus falou o seguinte aos discípulos, versículo 11, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. É isso que o Senhor nos dá. Nós até poderíamos dizer que a quem tem um coração manso, humilde, quebrantado, sincero, um coração puro, a estes será dado
o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A verdade é que nós precisamos nos achegar diante de Deus com essa sinceridade e pureza de coração. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mateus, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu ainda trago mais um texto para você, como forma de concretizar esse entendimento. Jesus, quando ele esteve na sinagoga, ele leu um texto bíblico a respeito de si próprio. Ele leu Isaías capítulo 61, versículo 1. Vamos ouvir o que ele leu? Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja que a todo momento o Senhor ele nos mostra que nós precisamos ter essa sinceridade, essa pureza de coração. Nós não podemos nos achegar a Deus com coração de pedra. Não podemos nos achegar a Deus com coração duro. E isso tanto para pessoas que estão no mundo, que ainda não se converteram, quanto para pessoas que já estão na igreja, pessoas que já são convertidas. Aquele que está no mundo, para que ele se achegue a Deus com um coração manso e se cumpra a palavra que o próprio Senhor Jesus nos disse, versículo 15 do capítulo 13, que eles entendam com o coração e convertam-se, então Jesus os curará. E aqueles que estão na igreja, porque muitas vezes há outros irmãos que pregam revelações, palavras novas que nós ainda não conhecemos. É um mover do Espírito Santo nos levando a um lugar de águas profundas. Mas se nós endurecermos o nosso coração, se nós rejeitarmos aquela pregação, aquela palavra, muitas vezes nós vamos deixar de desfrutar aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele tem para nós. Veja, livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Jesus, Ele quer transformar nossa vida por completo. Diante dele, nós devemos chegar com um coração sincero. E na medida que Ele vai nos revelando e nos trazendo mais e mais da palavra e dos mistérios do reino, Ele vai trabalhando em nosso coração e nos dando um coração cada vez mais puro, cada vez mais manso e mais humilde, cada vez mais quebrantado. Então, meu irmão, lembre-se, a quem tem um coração manso, puro e humilde, será dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Nesse nosso primeiro vídeo, nós falamos desse princípio. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho, então, sobre o porquê Jesus pregava ao povo e até mesmo aos apóstolos que estavam junto com ele naquele momento, os discípulos, por meio de parábolas. E eu aguardo você até daqui a pouco. Até mais!